Jornal Hoje. Oferecimento LG, para quem quer mais da vida. Boa tarde. 76 policiais militares são presos no Rio de Janeiro acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. Os pilotos do jato que bateu no Boeing da Gol falam pela primeira vez sobre a maior tragédia da aviação brasileira. Começa a Operação Verão nas estradas federais. 10 mil policiais vão reforçar a segurança nas rodovias durante as férias escolares. Entra em vigor a lei que vai diminuir a burocracia para que os netos estrangeiros de portugueses tenham a cidadania dos avós. Novo decreto vai obrigar os comerciantes a exibir ao consumidor todas as informações sobre o preço e juros. Depois de ficar desempregado e dormir bêbado na linha de um trem, o ex-diretor de uma companhia é julgado na Inglaterra. A música brasileira perde sivuca. O músico paraibano morreu em João Pessoa aos 76 anos. E exclusivo, o rei Roberto Carlos abre o coração e solta a voz no ritmo do funk. Eu danço, se ela dança, eu danço. Falei com o DJ, se ela... 76 policiais militares foram presos hoje no Rio de Janeiro, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. Os policiais estavam de plantão nos quartéis quando foram abordados por agentes da Polícia Federal. A Corregedoria da PM do Estado também participou da operação. E o repórter André Luiz Azevedo fala da sede da Polícia Federal ao vivo no Rio de Janeiro. Boa tarde, André Luiz. Boa tarde, Evaristo. Os policiais militares estão chegando presos aqui à sede da Polícia Federal. E nesse momento, a alta cúpula da Polícia Federal e o alto comando da PM estão dando detalhes de como foi essa investigação. O que se sabe é que tudo começou com uma investigação sobre a presença de imigrantes angolanos auxiliando quadrilhas no Rio de Janeiro. Ao fazer essa investigação, a Polícia Federal descobriu também que havia soldados de vários batalhões da PM fornecendo armas e drogas para os traficantes. A repórter Mônica Sanches acompanhou toda a operação. De madrugada, os agentes da Polícia Federal ocuparam a favela do Muquiço, na zona norte do Rio. Com o apoio de um carro blindado, bloquearam os acessos, impedindo a entrada de moradores e de veículos. O inquérito da Polícia Federal investiga o envolvimento de policiais militares do Rio no tráfico de drogas. 330 homens da Corregedoria da PM participaram da operação para cumprir 76 mandados de prisão, todos contra policiais militares. Numa rua próxima a um quartel, os agentes do Serviço Reservado revistaram um PM. Vasculharam o carro dele e verificaram até o talão de cheques. As prisões aconteceram em 5 batalhões. Somente aqui no batalhão de Bangu, na zona oeste da cidade, 39 PMs foram presos hoje de manhã. O comandante da corporação afirmou que esta foi a maior prisão em conjunto de policiais militares realizada no estado do Rio de Janeiro. Agora nós estamos revistando os armários, vamos revistar os veículos e depois nós vamos apresentá-los à Polícia Federal. Vamos continuar trabalhando. Para evitar que no seio da nossa instituição tenhamos realmente policiais que não merecem o respeito da sociedade. É a separação do joio do trigo. Começa hoje nas estradas brasileiras a Operação Verão da Polícia Rodoviária Federal. 10 mil policiais, 2 mil viaturas e 10 helicópteros vão monitorar as BRs do país. A crise nos aeroportos fez com que muitos brasileiros decidissem viajar de carro e aumenta a preocupação com os cuidados básicos para uma viagem tranquila. A família já está de férias e pronta para uma viagem de quase 3 mil quilômetros de Goiânia até Natal. Levanta o braço, colocar o cinto aí. Pais e filhos vão enfrentar rodovias movimentadas. Nessa época do ano, o número de veículos nas estradas aumenta cerca de 30%. Um DVD ajuda a distrair as crianças, mas não é o suficiente. Logo, elas estão sem cinto e em pé, tirando a atenção do motorista. É preciso pôr ordem dentro do carro. Coloca o cinto. Comer é permitido, mas o motorista não deveria se distrair. Uma batatinha para mim também. São segundos importantes e vitais que podem levar a uma tragédia, a um acidente. Em 31% dos casos, a falta de atenção provoca colisões. O ideal é fazer paradas regulares. A gente dá uma esticadinha, dá uma descansada. Se outro passageiro tem habilitação, melhor revezar.
Dirigir horas seguidas é um erro frequente entre os motoristas. Eu dirijo muito, além do meu limite. Quero chegar logo, eu sou muito ansiosa. O excesso de comida, assim como o excesso de velocidade, pode atrapalhar o passeio nas férias. Nada contra comer muito durante a viagem, principalmente quando se vê tanta fartura, desde que o motorista respeite uma necessidade do corpo após a refeição. Depois do almoço, as pessoas costumam sentir sono, o que é um perigo. Por isso, o ideal é dar preferência para comidas leves. São dicas importantes que mantêm o motorista atento para enfrentar situações de risco, como essa flagrada pelo policial rodoviário. Esse carro que está à frente, além de ultrapassar no local proibido, acabou também não sinalizando a sua intenção de fazer a ultrapassagem. Esse tipo de infração está entre as principais causas de acidentes. Respeitar as leis de trânsito é o primeiro passo para boas férias. Desejo chegar bem, né? Chegar todo mundo bem, sem nenhum contratempo, poder aproveitar a praia. Isso aí. Ficou mais fácil para os brasileiros descendentes de portugueses conseguirem a cidadania de seus avós. O governo de Portugal reduziu a burocracia no processo de naturalização. Seu Mário chegou ao Brasil com 13 anos. Aqui, como costuma dizer, ganhou a vida como dono de padaria. Também casou e teve 3 filhos, para quem fez questão de garantir a dupla cidadania. Já que é um país irmão, eu acho que o brasileiro, tanto o brasileiro como o português aqui, deve ter as mesmas regalias. Mas não foi fácil conseguir o documento. Aguardei uma base uns 12 anos para isso aí, mas saiu. Simplificar. O verbo que tem o mesmo significado aqui e lá é a palavra de ordem do decreto-lei publicado ontem em Portugal e que trata dos pedidos de nacionalidade. Para os descendentes que vivem em outros países terem direito à dupla cidadania, é preciso ter mais de 18 anos, ter pelo menos um dos avós nascido em Portugal, conhecer a língua portuguesa e não ter antecedentes criminais. O sonho de viver do outro lado do oceano como um cidadão português que tem passe livre na comunidade europeia, por enquanto, ainda não vale para quem está aqui no Brasil. Só em janeiro, filhos e netos brasileiros da comunidade portuguesa vão poder embarcar nessa nova onda de desburocratização do processo de cidadania. Os pilotos do jato Legacy, que se chocou com o Boeing da Gol em setembro, deram a primeira entrevista hoje em Nova York. Joseph Lepore e Jean Palladino afirmaram que seguiram as instruções que receberam durante o voo. O repórter Roberto Kovalik tem as informações. Os 2 pilotos foram ao programa Today ao lado do advogado Robert Torricella. Segundo o apresentador Matt Lauer, apesar das acusações da Polícia Federal Brasileira, muitos americanos consideram os 2 não apenas inocentes, mas heróis por terem salvo a vida dos passageiros que estavam a bordo do Legacy. Os pilotos disseram que voavam na altura prevista. O apresentador perguntou se eles poderiam ter feito algo diferente, se eles foram negligentes. Palladino respondeu: seguimos todos os regulamentos, fizemos exatamente o que tínhamos de fazer. Foi um acidente, o controle de voo é que deveria administrar o tráfego aéreo. Joseph Lepore e Jean Palladino responderam com cuidado, escolhendo as palavras. As perguntas mais delicadas deixaram para o advogado. Por exemplo, se eles estavam sendo usados como bodes expiatórios pelas autoridades brasileiras para encobrir deficiências do sistema de controle de voo. Há uma montanha de evidências de que eles não fizeram nada errado, respondeu o advogado. Os pilotos contaram que nos 2 meses que ficaram no Brasil, não saíram do hotel por causa do ambiente emocional em torno do caso. Lepore disse que foi uma experiência horrível, porque não sabiam o que ia acontecer e estavam envolvidos em algo que não conseguiam compreender. A polícia de Ipswich, na Inglaterra, identificou a 5ª vítima do assassino em série que ataca prostitutas. A segurança na cidade foi reforçada. Carros de polícia foram equipados com identificador de veículos. E as prostitutas estão recebendo ajuda financeira para deixar as ruas até que o criminoso seja identificado. Tensão na faixa de Gaza. Centenas de integrantes do Hamas entraram em confronto com forças oficiais palestinas hoje em Ramallah. O Hamas acusa as forças leais ao presidente Mahmoud Abbas, do Fatah, de tentar matar o primeiro-ministro Ismail Haniyeh. Mais de 30 pessoas ficaram feridas.
Uma soneca na linha de trem levou um homem à corte inglesa nesta sexta-feira. Em março de 2005, Kevin caiu no sono bêbado na linha férrea. Agora terá que prestar serviços comunitários e recompensar a companhia férrea que teve de desviar trens para não atingir o dorminhoco. Aqui no Brasil, a chuva forte deve diminuir no fim de semana em parte do sudeste e do centro-oeste. Flávia Freire, boa tarde. Teremos sol? É uma boa notícia? Olha, em São Paulo e Mato Grosso do Sul, o sol já volta a aparecer a partir de amanhã, Evaristo. Já em Minas, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso, o alerta de chuva forte continua durante o fim de semana. E no domingo se estende também para o sul da Bahia. E no Espírito Santo, a BR-101 continua interditada. A água na pista está 35 centímetros acima do asfalto, impedindo a circulação de veículos. A semana termina com tempo instável em grande parte do Brasil. A previsão ainda é de chuva forte essa tarde em São Paulo, parte de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul de Goiás e no leste de Mato Grosso do Sul. No norte, em quase todo o sul, o sol aparece entre nuvens e chove rápido. O tempo fica firme apenas no Rio Grande do Sul e do Ceará ao Recôncavo Baiano. A máxima em João Pessoa chega aos 31 graus. Em Campo Grande, atinge os 33. Você sabia que já são 25 mil os brasileiros centenários? O Globo Repórter de hoje revela como chegar bem aos 100 anos. O trabalho é uma fonte de juventude? A incrível aventura da professora de 90 anos. Pesquisas confirmam: musculação estimula a memória, atividade física retarda o envelhecimento. Quem vive mais, o homem ou a mulher? Hoje no Globo Repórter. A música brasileira sem Sivuca. O corpo do músico que morreu no fim da noite de ontem será enterrado logo mais às 5 da tarde em João Pessoa. O repórter Hildebrando Neto acompanha o velório e tem as informações. Boa tarde, Hildebrando. Boa tarde, Evaristo. Sivuca tinha 76 anos e sofria de câncer na laringe. Ele estava internado há 2 dias no hospital de João Pessoa e morreu ontem às 11h55 da noite. O corpo está sendo velado aqui no cemitério Parque das Acácias. Pela manhã, parentes, amigos e artistas prestaram homenagem ao músico paraibano. Hoje, a cantora Barra Malho disse que Sivuca é uma das maiores personalidades da história cultural brasileira e que deixa um imenso legado para a música popular. Foram quase 65 anos dedicados à sanfona. O menino de Itabaiana, interior da Paraíba, pode não ter nascido com a sanfona no corpo, mas já aos 9 anos tocava em festas como casamentos e batizados. Adolescente, foi ao Recife participar de programas de calouros. Em Pernambuco, Severino Dias de Oliveira virou Sivuca. Estudou música com o maestro Guerra Peixe. Aos 20 anos, gravou o primeiro disco. Depois, Sivuca se mudou para o Rio de Janeiro. Trabalhou em emissoras de rádio e TV. O mestre da sanfona levou frevo, chorinhos e forró para todos os continentes. Chegou a morar na Europa e nos Estados Unidos. O acordeonista se considerava um músico de jazz, a maneira brasileira, um músico urbano. Sivuca era casado com Glória Gadelha, médica e compositora. A parceria rendeu Feira de Mangaio, sucesso na voz de Clara Nunes. O encontro de forró e música clássica seduzia cada vez mais o multi-instrumentista, arranjador e compositor. Nos últimos anos, Sivuca participou de vários concertos para piano e sanfona. Como nesse espetáculo no Teatro Santa Isabel, o mais tradicional do Recife, a cidade onde ganhou o nome artístico. Sivuca lembrou o sucesso João e Maria, composição dele, que ganhou letra de Chico Buarque. E ainda nessa edição, Roberto Carlos exclusivo, uma conversa franca com o rei. E a seguir, a partir da próxima quarta-feira, induzir o consumidor ao erro vai custar caro aos comerciantes. E o Papai Noel solidário. Voluntários se mobilizam em todo o país para realizar os sonhos de milhares de crianças. Linha do tempo é o que separa o presente do futuro. Linha do tempo é o que divide o que você quer hoje do que você pode amanhã. Linha da vida é o que pode unir tudo isso ao mesmo tempo, agora.
Que em 2007, sua linha da vida seja repleta de sonhos e é do tempo de realizações. Finasa. Melhor que o nosso atendimento é a sua felicidade.